Olá pessoal, boa tarde. Vamos à nossa última aula de revisão aqui para o nosso teste 1, que vai acontecer na segunda-feira que vem, né? Deixa eu colocar aqui em tela cheia. Muito bem, na aula passada a gente começou os exercícios de revisão. Nessa aula aqui a gente vai terminar, né, esses exercícios de revisão. Na aula passada eu resolvi esse exercício aqui, né, o exercício 5 do Andrade, página 60. Ok. Muito bem, nessa aula então vamos começar com o exercício, o seguinte exercício, né? Determinar a matriz de mudança de base, da base beta para a base beta', onde beta é esta base aqui do R3 e beta' é a base canônica. Tá? Bom, por definição, a matriz de mudança de base da base beta para a beta', né? A gente viu isso nas últimas aulas, né? Na verdade, a última aula do curso, né? Do curso não, né? Desse primeiro módulo, a gente viu que a matriz de mudança de base da base beta' para beta, da base beta para beta', ela é formada pelas primeira coluna, né? Você pega as coordenadas do primeiro elemento da base beta, certo? Que eu vou chamar de U1, que é 1, 1 e 0. O 1 é o primeiro elemento da base beta. Você forma a primeira coluna da matriz de mudança de base beta para beta' da seguinte forma: a primeira coluna vai ser as coordenadas do U1, né, na base beta', e aí você precisa calcular, tá certo? Essas coordenadas aqui. A segunda coluna dessa matriz vai ser as coordenadas do U2, que é o segundo elemento da base beta. Então são as coordenadas de U2 na base beta'. E a terceira coluna dessa matriz vai ser as coordenadas de U3 na base beta'. Tá? Então a gente vai denotar, aqui tem um erro de digitação, pessoal, é U1, que é o colchete, né, de U1, na base beta', que está faltando um índice aqui beta'. Aqui é a mesma coisa, beta' e beta'. Tá? Então as coordenadas de U1 na base beta' serão essa matriz coluna, U2 na base beta' são essa matriz coluna, e U3 na base beta', as coordenadas de U3 na base beta' é essa matriz coluna. Tá? Essas colunas formam essa matriz aqui em cima. Ok, para você calcular as coordenadas de um vetor na base beta', é fácil, né? Porque a base beta', ele deu, né? A base beta', a base beta' é essa base aqui, né? É E1, o E2 e o E3. Tá? Muito bem, essa aqui é uma base canônica, né? Beta' é a base canônica, tá certo? Então, quem são as coordenadas de U1 na base beta'? É ele mesmo, né? Você simplesmente vai colocar o vetor U1 como matriz coluna, certo? Você faz a mesma coisa para o U2 e para o U3, certo? Como é matriz coluna, perdão, como é a base canônica, esses sistemas aqui lineares, as coordenadas, né, dos vetores aqui U1, U2 e U3, na verdade são uma transposição desta matriz linha aqui, em cada matriz linha. Tá? Ou se você quiser, as coordenadas desses vetores são soluções desses três sistemas lineares aqui. Tá? Como é a base canônica, é fácil de a gente resolver. Né? Então a primeira a coordenada de U1 na base canônica vai ser simplesmente essa matriz coluna. Faz a mesma coisa para o U2, 0, 1 e 0, e U3, as coordenadas de U3 na base canônica. E aí, essa matriz de mudança de base beta para beta' vai ser simplesmente essa matriz aqui. Tá bem? Então esse é um exercício bem simples, né? É só vocês identificarem a matriz de mudança de base.
Muito bem, um exercício um pouco mais elaborado é o seguinte, né? Eu considero aqui três bases do R3, no caso aqui do R2, desculpa, do R2. Alfa é formada por uma base canônica, E1 e E2. Beta é a base, não é canônica, mas ela é feita da base canônica. O primeiro elemento da base beta vai ser menos E1 mais E2. E o segundo elemento da base beta vai ser o E1 mais o E2. E gama vai ser formada por 2E1 e 2E2. Tá? Então eu tenho três bases do plano cartesiano, do R2. Ele supõe que ele considera as coordenadas de um vetor U no plano cartesiano na base beta, ele diz que é menos 1 e 3. Com esses dados, ele pede para você achar as coordenadas deste mesmo vetor U na base alfa e gama. Tá? Como é que a gente vai resolver esse exercício? Ele deu três bases aqui, pessoal, e ele deu as coordenadas de um vetor U na base beta. Para você achar as coordenadas de um vetor U na base alfa e gama, a gente vai utilizar a matriz de mudança de base. Certo? Só lembrando aqui, pessoal, que o E1 é 1 e 0, né? O E2 é 0, 1. Tá? Essa é a notação que a gente vai utilizando aqui no curso, né? Vem utilizando aqui no curso. Então a gente sabe que esse vetor alfa e beta e gama são essas três bases aqui. Agora vamos utilizar a definição de matriz de mudança de base. A matriz de mudança de base é aquela matriz, né, que realiza essa igualdade aqui. Ou seja, se eu tenho as coordenadas do meu vetor U na base beta, eu consigo as coordenadas deste mesmo vetor na base alfa, contanto que eu saiba calcular a matriz de mudança de base. Tá? E aqui é a mesma coisa. Eu consigo calcular as coordenadas do mesmo vetor U na base gama, certo? Sabendo, se eu sei as coordenadas do vetor U na base alfa, e eu sei a matriz de mudança de base alfa para gama, eu consigo calcular as coordenadas do meu vetor U na base gama. Então, qual é a ideia aqui do exercício? Primeiro, eu vou achar, uma vez que ele deu as coordenadas do vetor U na base beta, isso aqui ele deu, isso aqui é um dado, eu vou calcular a matriz de mudança de base beta para alfa, isso aqui ele não deu, mas ele deu os dados para a gente calcular essa matriz. Então, uma vez que eu tenho esse dado aqui, essa matriz coluna, e eu posso calcular, que é o que a gente vai fazer em segundos, eu vou calcular essa matriz, eu consigo achar as coordenadas do vetor U na base alfa. Muito bem. E aí a gente resolve o primeiro item da questão. Depois ele pede para você achar as coordenadas do vetor U na base gama. Faço a mesma ideia aqui. As coordenadas do meu vetor U na base gama, uma vez que eu sei da primeira parte do exercício as coordenadas do vetor U na base alfa, eu vou calcular as coordenadas a matriz de mudança de base alfa para gama. Ele não deu essa matriz, mas ele deu os dados para a gente calcular, então a gente vai fazer isso. Calcular a matriz de mudança de base alfa para gama. Faço essa multiplicação e vou achar as coordenadas do meu vetor U na base gama e aí resolvo o exercício. Tá? Ok, então vamos lá para o item 1, né, que é essa parte aqui. Ele deu as coordenadas do meu vetor U na base beta, que é essa matriz coluna. Isso aqui é dado, ele deu. Tá? A gente vai calcular, para a gente achar as coordenadas deste mesmo vetor U na base alfa, eu vou calcular essa matriz de mudança de base. Aí vocês lembram o que é a matriz de mudança de base. Beta para alfa. Então a primeira coluna vai ser as coordenadas do meu vetor menos 1 e 1, que é o primeiro elemento da base beta. Então eu vou calcular as coordenadas do meu vetor menos 1 e 1 na base alfa. Tá? E a segunda coluna dessa matriz vai ser as coordenadas do vetor 1 e 1, que é o segundo elemento da base beta, as coordenadas desse vetor 1, 1 na base alfa. Tá? Como ele deu a base alfa, isso aqui é fácil de calcular. É o que a gente vai fazer agora. Vou denotar as coordenadas do vetor menos 1 e 1 na base alfa como sendo essa matriz coluna. Vou denotar
as coordenadas do vetor 1 em 1 na base alfa como sendo essa matriz de coluna. Por definição de coordenadas, então eu sei que o vetor menos 1 em 1 ele é escrito como sendo uma combinação linear dos vetores da base canônica, que é a base beta, perdão, a base alfa, tá? Então, menos 1 em 1, ele é a combinação linear dos elementos da base canônica, que é a base alfa, tá? Então, eu sei que menos 1 em 1 ele vai ser igual, né, a 11 vezes o vetor 1 e 0 mais a 21 vezes o vetor 0 e 1. Portanto, essa matriz coluna aqui, ela é obviamente menos 1 e 1. Certo? Faço a mesma coisa para o outro vetor. As coordenadas do meu vetor 1 em 1 na base canônica é simplesmente a matriz de coluna 1 em 1. Portanto, a matriz de mudança de base beta para alfa vai ser essa matriz aqui. E aí, as coordenadas do meu vetor 1 na base alfa vai ser simplesmente a multiplicação dessa matriz por menos 1 e 3. Tá? E isso aqui vai dar essa matriz coluna aqui, menos 2 e 2. Muito bem, uma vez que você sabe as coordenadas do meu vetor 1 na base alfa, basta agora para eu calcular o segundo item da questão, basta agora calcular as coordenadas, a matriz de mudança de base alfa para gama. Alfa é uma base canônica, né? Alfa é a base canônica. E gama é essa base aqui. Então vamos calcular essa matriz de mudança de base. Novamente a gente vai utilizar a definição, né, da matriz de mudança de base. Eu vou pegar a primeira coluna, vai ser as coordenadas do meu primeiro vetor da base canônica. Aqui tem um erro de digitação, pessoal, desculpa. Aqui é 1 e 0, em vez de 0 e 1. Tá? Aqui é 1 e 0. É o primeiro elemento da base canônica. Vou calcular as coordenadas do primeiro elemento da base canônica, que é 1 e 0, com respeito à base gama. E na segunda coluna vai ser as coordenadas do vetor 0, 1 na base gama. Tá? Lembrando aqui que tem um erro de digitação, que é 1 e 0. Tá bom? Muito bem. Eu vou denotar as coordenadas do vetor 1 e 0 na base gama como sendo esse vetor aqui, coluna, B11 e B21. As coordenadas do vetor 0, 1 na base gama eu vou denotar como sendo B12 e B22. Essas matrizes colunas, elas resolvem esses dois sistemas aqui. O primeiro sistema é um sistema linear, né, de duas equações e duas incógnitas, então fácil de resolver, você vai e resolve. Né? Então eu tenho aqui que B11 vai ser meio e B21 vai ser zero. Faço a mesma coisa para esse sistema aqui linear com duas equações e duas incógnitas, você consegue resolver de forma exata. Né? E aí você acha que B12 vai ser igual a zero e B22 igual a 1 sobre 2. Portanto, aplicando a nossa regra, as coordenadas do meu vetor 1 na base gama vai ser essa matriz, multiplicação desta matriz, foi o que a gente acabou de calcular aqui em cima, multiplicado pelas coordenadas do meu vetor 1 na base alfa. Tá? Na base alfa. E aí a gente resolveu o exercício. Então eu sei que as coordenadas do meu vetor 1 na base gama vai ser essa matriz vezes menos 2 e 2, que é a coordenada do meu vetor U, né, na base alfa. Muito bem. Vejamos o próximo exercício. O próximo exercício é o seguinte. Ele considera W1 como sendo o conjunto dos pontos do plano XY, onde x é igual a y, ou seja, é a reta, né, y igual a x no plano cartesiano. Ele pede para você encontrar um subespaço vetorial, W2, que realiza essa igualdade, ou seja, que R2 é a soma direta
da reta y igual a x com W2. Muito bem. Bom, o palpite natural, né, de você achar W2 é você denotar W2 como sendo esse subespaço vetorial formado pelos elementos 0 alfa, onde alfa é um número real. Tá? Onde alfa é um número real. Note que W2, né, ele é um subespaço vetorial de dimensão 1, tá certo? E que ele é gerado por 0, 1. Ele é gerado por 0, 1. Né? Além disso, qualquer vetor x e y no plano cartesiano ele pode ser escrito da seguinte forma. Né? Xy pode escrever como sendo x de x mais 0, y menos x. Então essa igualdade aqui é óbvia. Né? Onde x é um elemento do meu espaço vetorial W1 e 0, y menos x é um elemento do W2. Então isso mostra, né, que o plano cartesiano ele é a soma de W1 com W2. Agora a gente quer mostrar que a soma é direta. Muito bem, eu vou pegar um vetor que está na intersecção. Um vetor, sei lá, A e B, que está na intersecção. Observe que esse vetor A e B está na intersecção significa o quê? Se ele está em W1 é porque A é igual a B, de um lado. Por outro lado, se ele está em W2, né, é porque a segunda coordenada, a primeira coordenada é 0, e a segunda coordenada, né, vai ser a segunda coordenada vai ser y menos x, né? Tá certo? Ora, a primeira coordenada é 0, isso implica então que A e B deve ser o vetor nulo. Então isso mostra que a intersecção de W1 com W2 ela é o elemento neutro, né? E como o plano cartesiano ele é a soma de W1 com W2 e a intersecção é o elemento neutro, a gente acabou de ver aqui, então o plano cartesiano ele é a soma direta de W1 com o W2. Terminando então aqui a nossa questão. Ok, pessoal. Por último, a gente vai considerar aqui um exercício que é o seguinte. Eu considero V como meu espaço vetorial de todas as funções, onde eu vou equipar esse espaço vetorial com a operação usual de soma e multiplicação de constantes, né, escalares. W1 eu vou considerar o seguinte subespaço vetorial: o conjunto das funções, né, f, onde f de menos x é igual a f de x. Aqui é uma função par. Né? Tipicamente, uma função par é a função f de x igual a x ao quadrado. E W2 é o conjunto das funções f, onde f de menos x é igual a menos f de x. São as chamadas funções ímpares. Né? São aquelas funções ímpares. Ele pede para você mostrar que V ele é a soma direta de W1 com W2. Muito bem. Primeiro eu vou mostrar que qualquer função ela é escrita como uma soma. Qualquer função, qualquer vetor que está aqui em V grande, ele é a soma de vetores que estão em W1 com W2. Então eu vou pegar f, pego qualquer f, uma função f qualquer. Repara que eu posso escrever f como sendo uma soma de h com g, onde h é esta função aqui e g é esta função aqui. Isso sempre vale, né, pessoal? Porque eu simplesmente somei e subtraí f de menos t sobre 2. Tá? Ok, eu quero mostrar então agora que h, que é essa função, está em W1 e g, que é esta função, está em W2. W1 é formado por funções pares, ou seja, são as funções, aquelas funções, né, onde h de menos t é igual a h de t. Então a gente vai começar com isso aqui. Eu vou calcular h no ponto menos t. No ponto menos t, isso aqui vai ficar f de menos t mais f de menos t, perdão, menos de menos t, vai ficar f de t, sobre 2. Então, como f de menos t mais f de t sobre 2 é igual a h de t,
Então eu tenho que h de menos t é igual a h de t. O G2, para ele, então isso mostra que o H pertence a W1. O G para pertencer a W2, né, G de menos T tem que ser igual a menos G de T. Ora, G de menos T vai ser quem? Vai ser igual a F de menos T menos, né, menos F de T sobre 2. Isso é igual, obviamente, que menos G de T. Certo? Portanto, G é uma função ímpar. Portanto, qualquer função no meu espaço vetorial V grande, ele é escrito como soma de duas funções. Uma função H mais uma função G, onde H é uma função par, né? H é uma função par e G é uma função ímpar. A gente mostrou, então, que V ele é a soma de W1 com W2. Agora, a soma precisa ser direta. Para ser direta, isso mostra, então, que V é W1 mais W2. Para mostrar que é direta, eu vou pegar um vetor que está na intersecção de W1 com W2, ou seja, uma função que é par e é ímpar ao mesmo tempo. Bom, como a função é par, então eu tenho que f de t é igual a menos f de t, de um lado. Por outro lado, f de menos t, f de t também é igual a menos f de t. Né? Para todo t, porque f é uma função par e uma função ímpar ao mesmo tempo. Então daqui eu tenho que 2f de t é igual a zero para todo t número real. Ora, isso implica então que f de t é igual a zero para todo t número real. Certo? Logo, a minha função é a função nula e, portanto, a intersecção de W1 com W2 é a função nula e, portanto, V é igual à soma direta de W1 com o W2. Resolvendo então aqui o nosso exercício. Ok. Nós vemos mais um exercício. Eu vou considerar o meu espaço vetorial V, espaço dos polinômios, né, de grau menor ou igual a 3. E eu quero que você determine uma base e uma dimensão para esse subespaço vetorial aqui. Espaço dos polinômios, né, é de grau menor ou igual a 3, onde a derivada dessa função, P, é igual a zero. Ou seja, P' de x é igual a zero para todo x número real. Então eu quero que você determine o subconjunto de todos os polinômios cuja derivada é nula. É essencialmente isso. Tá? Bom, primeiramente a gente tem que descrever melhor quem é esse subconjunto W aí. Certo? Então note o seguinte, né? Que se P é um polinômio que está nesse espaço vetorial V grande, então eu posso escrever esse polinômio dessa forma. Portanto, a derivada desse polinômio vai ser igual a 1 mais 2a2x mais 3a3x ao quadrado. Então essa aqui é a derivada do meu de um polinômio qualquer no espaço P3. Né? Então a derivada de um polinômio, ela será zero, deste polinômio será zero, se e somente se A1, 2A2 mais 3A3 é zero. Mas isso significa, né, que A1, A2 e A3 devem ser nulos. Tá? Então, uma derivada de uma função em P3 de R, ela será zero se e somente se os coeficientes desse polinômio P são todos nulos. Tá? Portanto, W ele é o conjunto dos polinômios de grau menor ou igual a 3, que se escreve da seguinte forma: Px é igual a 0 mais a1 de x mais a2x ao quadrado mais a3x ao cubo, onde a1, a2 e a3 são nulos. Né? São nulos. Isso aqui vem dessa conta aqui. Bom, isto é, qualquer polinômio P ele vai ser gerado pelo conjunto beta, né, de P0, né, vai ser gerado
pelo polinômio constante igual a 1. Né? Por quê? Porque um polinômio está em W significa que esse é um polinômio de terceiro grau, menor ou igual ao terceiro grau, e a gente sabe que o primeiro elemento desse polinômio, o segundo igual ao terceiro, igual a todos iguais a zero. Portanto, W ele é gerado por um único vetor, que é o polinômio constante igual a 1. Então W ele é gerado por beta. Tá? Como beta é um linearmente independente, a gente sabe então que beta é uma base de W. E, portanto, a dimensão de W é igual a 1. Ok? Então a gente acabou de determinar quem é a base e a dimensão de W. A base é 1, a dimensão é 1, e a base é, por exemplo, esse conjunto aqui, né? Conjunto beta. Ok, pessoal, para a gente terminar essa revisão, eu vou considerar um exercício daqui diz o seguinte: eu considero U e V vetores não nulos em R2. E suponha que não exista um escalar A que satisfaz essa relação. Não existe. Ele pede para você mostrar. Ele pede para você mostrar. Pede para você mostrar que o plano cartesiano ele é a soma direta de U com V. Soma direta do subespaço gerado por U com o subespaço gerado por V. Tá? Bom, por hipótese, U e V são não nulos. E, portanto, se esses caras são não nulos, né, o IV ele é um subconjunto linearmente independente. Tá? Ou seja, como o IV são não nulos, né, e como não existe nenhum escalar A que satisfaz isso aqui, a gente sabe que o IV é um subconjunto LI. Além disso, um vetor θ estará na intersecção desses dois subespaços com θ diferente do vetor nulo, e somente se θ ele é uma combinação linear do U, ou seja, existe um alfa tal que θ é igual a alfa U, e também existe um beta diferente de zero, onde beta de V é igual a alfa de U. A e B, alfa e beta não podem ser nulos, então a multiplicação aqui é sempre diferente de zero. Então a gente pode escrever esse vetor U, né, como sendo beta sobre alfa vezes V, porque tanto beta quanto alfa são não nulos. Certo? Isso geraria um absurdo, porque por hipótese, U não pode ser uma combinação linear de V. Certo? Não pode ser. Portanto, θ deve ser o vetor nulo. Tá? Ok. Então, a gente mostrou então que a intersecção entre esses dois subespaços é o vetor nulo. Basta agora mostrar que o plano cartesiano ele é de fato a soma desses dois subespaços. Bom, repare o seguinte, eu posso escrever qualquer vetor em R2 como sendo A e B igual a alfa vezes U mais beta vezes V. Né? Onde alfa U mais beta V 1 tem que ser igual a A, isso segue dessa definição aqui, e o alfa U de 2 mais beta de V de 2 tem que ser igual a B. Certo? Isso mostra, então, que como a gente sempre pode escrever qualquer vetor A e B como sendo essa soma, então eu posso dizer que o R2 ele é a soma direta desse subespaço vetorial U com V. Ok, pessoal, paramos por aqui. E aí sim a gente acaba a nossa aula de revisão para a nossa prova, que vai ocorrer semana que vem. Então eu desejo uma boa prova para vocês.
e muito estudo aí nesses próximos dias aí que se antecedem da prova. Um abraço.